por Deus. O apóstolo Paulo, quando você vai ler a carta de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, você vê agora no apóstolo Paulo um novo homem. Um homem agora transformado. Um homem agora mudado. Um homem agora diferente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 está escrito: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso, porém, de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Glória a Deus. Quando você lê esse texto, você compreende agora que o apóstolo Paulo é um novo homem. Quando ele disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Uma vez, quando nós recebemos a Cristo em nosso coração, uma vez quando nós aceitamos a Cristo, abrimos a nossa boca e confessamos, a partir daquele momento, o Espírito Santo começa a trabalhar em mim, em você, trazendo sobre nós uma nova criatura. Você vê que o apóstolo Paulo disse: tudo isso, porém, de Deus, que nos conciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Uma vez que você confessou Jesus, uma vez que você o aceitou como o único e suficiente Salvador, agora você faz parte desse ministério de reconciliação. Agora você está reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus. Algo importante Jesus falou em João capítulo 3, versículo 5. Vamos ler? Você que pode, abra sua Bíblia aí. João capítulo 3, versículo 5, está escrito: em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento, igreja, resulta em uma nova vida em Cristo Jesus, com uma nova perspectiva, com novos desejos e um novo propósito. Você vê Nicodemos, um homem conhecedor da lei, um homem estudado. Quando ele encontra com Jesus e ele começa a ouvir as palavras que Jesus anunciava, ele fica maravilhado. Jesus diz para ele: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você já ouviu aquele louvor? No céu não entra pecado. Sabe por que no céu não entra pecado, igreja? Porque Deus é santo. Jesus, ele veio para nos lavar e para nos purificar de toda a imundícia, de toda a sujeira que está nos deixando ser escravos desse mundo. O apóstolo Paulo diz que é para a gente deixar as coisas velhas para trás. Missionário, as coisas que eu fiz, o Senhor já está escrevendo para você uma nova
do Espírito. Eu preciso descer nas águas batismais. Eu preciso receber o Espírito Santo para que eu seja uma nova criatura, uma nova pessoa. Quando você vai ler a Bíblia, você vai ver inúmeras pessoas que foram transformadas em uma nova criatura. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, vai lá no livro de Marcos. Glória a Deus. Marcos capítulo 5 está escrito no versículo 15. Aleluia. Pessoas que foram transformadas, que se tornaram uma nova criatura. Marcos capítulo 5, versículo 15 está escrito. Glória a Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 15. Olha o que está escrito. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera uma legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Esse homem, esse rapaz, o gadareno, a Bíblia diz que ele estava possesso por uma legião de demônios. A Bíblia diz que essa legião escravizava esse homem. A Bíblia diz que ele já não tomava banho, ele já não se vestia, ele andava sujo, não cortava o cabelo. A Bíblia diz que ele estava acorrentado com algemas e as pessoas que via ele tinham medo dele. Mas agora você vê, e nós lemos aqui, que as pessoas viram o gadareno em perfeito juízo. Você sabe o que é isso, irmã Isoméria? Quando Jesus encontra com uma pessoa, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, tudo é novo, essa pessoa é transformada, a mente dela é transformada, o coração dela é transformado, o Senhor dá para ela uma nova vida. Porque o gadareno não tinha vida própria, irmão Tiago. Satanás dominava a mente dele, Satanás dominava o coração dele, as pessoas tinham medo dele, mas agora as pessoas veem ele o quê? Assentado, vestido e em perfeito juízo. Aquele homem agora está transformado, porque o mal que estava na vida dele foi expulso por Jesus. E agora Jesus faz dele um novo homem. A Bíblia diz que depois da sua libertação, ele saiu a pregar na cidade de Gadara e anunciar o que Jesus havia feito na vida dele. E aonde ele chegava, meus irmãos, as pessoas ouviam a grande maravilha que Jesus fez na vida dele. E naquela cidade ele se tornou um grande evangelista, um grande missionário, porque quem via ele naquele estado sujo, nu, acorrentado, porque as pessoas tinham medo dele, a Bíblia diz que ele ficava no cemitério, meus irmãos. Ele dormia no cemitério. Olha o que Satanás fazia com aquele homem. Mas agora Jesus invadiu a vida dele. Jesus falou para aquele mal: sai dele, Satanás. E aquele mal teve que sair. E aquele homem se tornou uma nova criatura, uma nova pessoa. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, aleluia, você vai ver mais uma transformação. Lucas capítulo 8, está escrito aqui no versículo 1. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com as suas fazendas. Você vê aqui mais vidas transformadas pelo poder de Jesus. Quem era Maria Madalena, missionária? Uma mulher que tinha 7 espíritos. Aqueles espíritos malignos dominavam a sua mente, dominavam o seu coração. Imagina
sede. Quando você vai ler o versículo 16, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. E ela disse: disseste a verdade. Irmão, Jesus sabe tudo da minha vida, Jesus sabe tudo da tua vida. Jesus sabe por onde você anda, Jesus sabe por onde você passa, e só Ele conhece os segredos mais ocultos do meu coração e do seu coração. Aquela mulher diaconisa só entendeu que Jesus era quem Ele era quando Ele revelou um segredo íntimo. Jesus falou: vai lá, chama o teu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Jesus disse: ela disseste bem, porque já tiveste 5 e o que você tem agora não é teu. Olha a situação que aquela mulher samaritana estava. Mas quando você vai ler o versículo 23, está escrito: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. O versículo 29 está escrito: olha aí, deixou pois a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram pois da cidade e foram ter com ele. Ô meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde. Aquela mulher creu quando a sua vida foi revelada. Aquela mulher acreditou quando Cristo revelou tudo que ela estava fazendo, a intimidade, a vida pessoal dela. E o Senhor está dizendo aqui para você nessa tarde: quantas coisas Ele tem revelado a você, quantas coisas Ele tem falado a você, através da palavra dEle. Ele tem te ensinado tantas as coisas, Ele já te mostrou o caminho, Ele já mostrou para onde você tem que ir, aonde você tem que andar. Basta um passo seu, porque aquela mulher, irmãos, quando ela ouviu a revelação, ela creu, ela acreditou que Jesus era o Filho de Deus, o Messias que todos estavam esperando. Não tem como você conhecer Jesus e a sua vida ficar do mesmo jeito. O gadareno foi transformado. As mulheres que seguiam Jesus no seu ministério foram transformadas. A mulher samaritana, eu duvido, irmãos, que aquela mulher samaritana continuou vivendo aquela mesma vida que ela estava vivendo, porque existia um vazio dentro dela. O primeiro marido não deu certo, o segundo marido não deu certo, o terceiro não deu certo, o quarto não deu certo, e o último não era dela. Eu duvido que a vida daquela mulher, ela permaneceu do mesmo jeito no dia em que ela encontrou Jesus no poço. Aquele vazio de aconselhamento que havia dentro dela acabou. Por que, missionário? Porque agora ela bebeu da fonte que nunca acaba. Oh, glória! Ela bebeu da fonte que nunca acaba a água, meu irmão. É isso que Jesus está falando para você nessa tarde. Ele tem uma fonte que jorra 24 horas. E essa fonte, irmãos, ela não seca. Porque o Espírito Santo de Deus sendo derramado na tua vida hoje, sendo derramado na minha vida hoje, Ele quer tirar a tristeza, Ele quer tirar a angústia, Ele quer tirar o desespero, Ele quer encher a tua alma de alegria nessa tarde. Glória a Deus! Em 1 Timóteo, e eu encerro. Glória a Deus! 1 Timóteo, Glória a Deus! capítulo 1, está escrito, versículo 12: Glória a Deus! e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me teve fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei
porque foi ignorante na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou, e a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmãos, todos sabem a história de Paulo. Paulo foi um perseguidor. Paulo foi um opressor. Quem era eu, quem era você antes de conhecer Jesus, irmãos? Quantas coisas erradas nós já fizemos, quantos caminhos tortuosos nós já andamos, mas hoje nós estamos libertos, hoje nós estamos sarados, hoje nós somos livres, o pecado já não nos escraviza mais. É o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui nessa tarde. Paulo está dizendo, essa palavra é fiel e digna de aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Glória a Deus. Que essa palavra, nessa tarde, possa transformar a sua vida. E que você rejeite toda a afronta de Satanás, porque a Bíblia está dizendo que aonde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não importa por onde você andou, por onde você passou, as coisas que você fez, o Senhor está dizendo: não rejeite a graça de Jesus, não despreze a graça de Jesus. Essa palavra que está sendo lida nessa tarde, ela é fiel. Deus não mudou, irmãos, Ele continua o mesmo. A palavra de Deus diz que Ele tem paciência, porque Ele não quer que ninguém se perca, Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos alcancem a misericórdia, que todos venham ao arrependimento. Que nessa tarde um novo homem, uma nova mulher seja criada por Deus dentro de você, seja criada por Deus dentro de você. As suas atitudes sejam atitudes novas, os seus comportamentos sejam novos comportamentos a partir de hoje, porque é isso que Deus quer fazer na tua vida nessa tarde. Fique sobre os seus pés em nome de Jesus Cristo. Você é uma nova criatura em Jesus. Você é uma nova pessoa em Jesus. Você é uma nova mulher, você é um novo homem. As coisas que você fazia hoje você não faz mais, porque você foi transformado, você foi liberto. Missionária, mas o meu inimigo, o meu adversário ainda me tenta. A palavra de Deus está dizendo para você: resista ao diabo e ele fugirá de vós nessa tarde. Se você resistir a esse pecado, se você resistir a essa circunstância, a essa situação, Cristo já venceu por você
pastor. Não despreze a graça de Deus sobre você. Não despreze a graça de Deus sobre você. Não despreze a graça de Deus sobre você. Você é uma nova criatura em Jesus. Você é uma nova pessoa em Jesus. Você é um novo homem em Jesus. E se você tem isso, você pode liberar as mãos para aplaudir o Senhor. Aplaude Jesus, igreja. Glorifica Jesus, igreja. Oh, glória a Deus. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. E ainda que o inimigo arrume laços e embaraços para te envergonhar, mas ele não vai, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário essa batalha, essa peleja, em nome de Jesus. Nós vamos receber o pastor.